Bom dia a todos que nesta manhã estão nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, Pastor Charles Souza, a Casa de Oração Valentes de Cristo. Não se esqueçam, hein? Se inscreva em nosso canal, clique no sininho para que você possa receber todas as nossas notificações e deixe um like aí, deixe um gostei aí, para que o canal possa ser propagado, melhorado, e é uma ajuda também para que esta obra ela seja divulgada. Coloque o seu nome, o seu pedido de oração em nossos comentários, que toda quarta-feira eu e minha equipe nós estaremos subindo o monte para orar pela sua vida, tá bom, querido? E eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã, para minha vida e para a tua vida. Se encontra no livro de Filipenses, capítulo de número 3, verso 13 e 14. A Bíblia diz assim: Irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficou para trás e avançando para as coisas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania vocacional de Deus, que é Cristo Jesus. Querido, esta é uma palavra que eu falo assim, que foi da minha conversão. Eu vejo assim, muitas pessoas chegarem até Jesus. Eu costumo falar que para chegar em Jesus não é tão difícil. Basta estar sofrendo. Aí as pessoas vão buscar o socorro, vão buscar o auxílio. Mas, para que você continue, permaneça, é preciso que você abandone a mochila do passado. Muitas pessoas, com o decorrer do tempo, elas, com o peso do passado, elas não conseguem caminhar para frente. Faz um exemplo assim na sua vida. Pega uma mochila com 10 quilos, ande 1 quilômetro. Ela vai estar pesando já uns 20 quilos. Ande 2 quilômetros, ela vai estar pesando uns 20 quilos. E assim ela vai subindo. Daqui a pouco ela está pesando 1 tonelada e você já não consegue mais caminhar. É a mesma coisa o nosso passado. Paulo está dizendo assim, uma coisa eu faço, eu esqueço tudo que ficou para trás, prossigo para as coisas que estão adiante, para receber o prêmio de Deus, que é Jesus Cristo, e prossigo para o alvo. Querido, nós temos que ter um foco. Essa palavra nos ensina a ter foco. A Bíblia, ela vai nos falar de um relato tremendo que diz exatamente sobre essa palavra. A Bíblia fala que Davi peca, ele cobiça a mulher de Ur e eles têm um filho sobre um adultério. E o profeta vai procurar Davi, fala sobre isto. Davi se arrepende e ele se prostra em oração, em arrependimento, em jejum. Só que o profeta avisa que o filho vai morrer. E com o passar do tempo, Davi está orando ali, Davi está buscando a presença de Deus, se arrependendo. E ele escuta um sussurro dos seus servos, dizendo que seu filho estava morto. Davi, a Bíblia fala que ele se levanta, toma um banho, troca suas vestes, entra no templo e adora. Olha só, ele abandona a sua dor, ele abre mão do seu luto para entrar no templo e adorar o Senhor. Ele esquece o que ficou para trás e prossegue para as coisas que estão adiante, para receber o prêmio celestial de Deus, que é Jesus Cristo. E a Bíblia fala que com essa atitude de deixar o passado para trás, de deixar o luto para trás, de deixar o pecado para trás, porque este filho simbolizava o pecado para ele. Ele entrar no templo, adorar o Senhor em meio ao seu luto, a Bíblia fala que comove o coração de Deus. Comove o coração do nosso Pai. E a Bíblia fala que Deus dá um novo filho para Davi, chamado Salomão, que se torna o seu sucessor no reinado. Um homem que se torna o mais sábio da Bíblia, Salomão. Querido,
Às vezes nós nos prendemos no nosso passado e nos agarramos com ele, não queremos soltar. E talvez seja isso que esteja impedindo vocês de caminhar mais. Sabe a história da mochila pesada? Com o passar do tempo, com o passar da caminhada? Justamente, talvez seja esta mochila que você esteja carregando. Eu costumo falar que quando o navio joga uma âncora no mar, ele não consegue andar para frente. Temos que soltar a âncora, que é o nosso passado, puxar ela para que o nosso barco continue caminhando para frente. E a nossa vida é justamente isso. Nós não somos um caminhão de lixo para andar com podridão dentro do nosso coração. Quantas pessoas estão comigo há muito tempo, buscando a presença de Deus, ou muitas pessoas que nem na igreja estão e me procuram falando assim: pastor, eu sinto raiva, eu preciso perdoar o meu pai, o meu irmão. Eu pergunto: quanto tempo você está assim, filho? Há anos que eu não ligo. Quanto tempo você não liga para sua família? Muito tempo. São muitos anos. Às vezes por motivos banais, por coisas pequenas, nos afastamos das pessoas que amamos. Eu costumo falar de mim mesmo. Como é que eu gostaria que o meu pai estivesse vivo, para que eu pudesse falar: pai, eu te amo. Pai, você é a pessoa importante na minha vida. Dá um abraço, meu pai. Mas essa saudade, eu não posso mais matar. Mas tem saudade que dá pra gente matar. Às vezes uma ligação. Às vezes, eu estou em Praia Grande hoje, aqui, você que está me assistindo. Tem a cidade vizinha que é São Vicente. Às vezes eu posso, pegando um ônibus, matar uma saudade. Mas a nossa mochila do nosso passado são os rancores, as mágoas, nos prendem a progredir em nossa vida. E nós ficamos tomando doses homeopáticas de veneno. Todo dia nós tomamos uma dose de veneno. Porque nós alimentamos o nosso ódio, a nossa falta de perdão, os nossos rancores. E aí nos matamos aos poucos. Não conseguimos mais caminhar. Em nenhuma área da nossa vida mais progride. Sabe? Às vezes os teus planos até são bons. Nós criamos metas, sabe? Fazemos planos numa área talvez profissional, talvez numa área de relacionamento, e nós começamos a caminhar, mas a mochila que nós carregamos no nosso passado, porque não queremos soltar, ela causa desgaste. E aí, em nenhuma área da nossa vida dá o resultado que nós esperamos. Por quê? Porque andamos com uma mochila que se chama o passado. E Paulo, ele diz assim: uma coisa eu faço, faça isso hoje. Esqueça tudo que ficou para trás. Se liberte do perdão, da mágoa. Se liberte daquilo que te prende a andar para frente. Erga a cabeça. Ande para frente. Porque olha, se você também olhar na Bíblia, tem um outro exemplo enfático disso. A primeira vez que Jesus encontra com Pedro, ele diz para Pedro assim, ó: largue o barco, largue a rede, que agora eu vou te fazer pescador de almas, pescador de homens. Aí ele anda com Jesus, ele vê todos os milagres, ele vê todas as façanhas que Jesus faz. Aí Jesus morre numa cruz e depois ele ressuscita. E Pedro está fazendo a mesma coisa. Ele está com barco, com rede, pescando. Jesus está na beira da praia, uma fogueira com peixe, com pão, esperando eles. Olha só, eles andaram com Jesus e voltaram a cometer os mesmos erros. Jesus fala assim no começo da história, quando encontra Pedro: larga o barco, larga a rede. E ele larga.
Mas olha só, Jesus morre na cabeça deles, né? E quando ele ressuscita, e ele vai na beira da praia, Pedro está fazendo a mesma coisa. E eu costumo falar que cometer os mesmos erros se chama insanidade. Eu cometo o mesmo erro esperando um resultado diferente. Não vai acontecer. Querido, é momento de você largar as coisas velhas para que tudo possa se fazer novo na tua vida. Talvez Pedro, Jesus na cabeça dele morto, ele falou, agora eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia, né? Eu vou comprar um barco de novo, eu vou comprar uma rede. É isso aí. Talvez dê certo. Não deu certo na primeira vez, não vai dar certo na segunda. É isso que eu tenho para falar para você. Sabe, os erros que você vem cometendo repetidamente são por causa das tuas velhas atitudes. São por causa dessa mochila aqui que Paulo fala. Uma coisa eu faço, vou repetir para tu. Paulo diz isso, quando ele se converte, Paulo diz isso, uma coisa eu faço. Esqueço tudo que ficou para trás. Paulo era Saulo, perseguidor de cristão. Mas quando ele conhece Jesus, ele se torna Paulo, um grande missionário. E ele era cheio de dogmas. Ele era romano, ele tinha as doutrinas romanas, ele tinha os costumes romanos. E como agora, eu sendo um missionário, conhecendo Jesus, eu vou largar o meu passado. Olha quantas contradições talvez na cabeça dele deve ter acontecido quando ele conheceu Jesus. Porque agora ele sente amor. Olha, ele tinha que perseguir, agora ele tem que amar. Mas ele fala, para mim amar, para me obedecer a Cristo, ele fala um momento na Bíblia, levo a minha mente cativa a obedecer a Cristo. Para ele obedecer a Cristo, ele tem que largar tudo que ele aprendeu, ele tem que largar todo o passado dele, para ele viver coisas novas. Ele não pode mais cometer o mesmo erro, ele não é mais a mesma pessoa. E é justamente isso que eu tenho para falar para você. Para que o prêmio de Deus, para que as bênçãos de Deus te alcancem nesta manhã, Deus está falando enfaticamente com você nesta manhã, e você está entendendo tudo que eu estou falando, porque você deve estar se sentindo desta mesma maneira. Talvez você deve estar olhando assim, poxa, minha vida não anda para frente, poxa, eu não consigo alcançar nada. Preste atenção. Comece agora a se examinar. A Bíblia fala, cada um examine-se a si mesmo. Comece a se examinar. Veja se você, ou reveja, se você está cometendo os mesmos erros, se você está andando pelos mesmos caminhos, se você está procurando as mesmas pessoas. Hoje Deus está falando contigo sobre novidade de vida, sobre buscar algo novo. Então comece a examinar primeiro dentro de você quais são os erros que você está cometendo. Segundo, comece a examinar as pessoas que você está andando com você. E terceiro, busque a Jesus como prêmio para a tua vida. Deixe o novo de Deus, a novidade de Cristo, entrar dentro da tua casa. Mas faça igual Paulo. Uma coisa eu faço, eu esqueço tudo que ficou para trás. Perdoe. Deixe teu rancor, a tua mágoa e largue a mochila do teu passado. Porque você vai poder andar muitas léguas mais leve. Jesus diz assim, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. O meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vinde aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Que Deus abençoe vocês, meus amados. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Largue a mochila do passado, para que a tua vida daqui para frente seja mais leve. Deus abençoe vocês grandemente. Lembrando, em Jesus Cristo, nós somos mais que vencedores. Quero orar com você nesta manhã. Leve seu pensamento a Deus, curve sua cabeça comigo. Senhor, assim como tua palavra nos diz, Pai, para que nós esquecermos do nosso passado, para que nós larguemos o nosso passado, que o Senhor venha encorajar pessoas nesta manhã, Pai, a perdoar, para que o Senhor venha
encorajar pessoas, Pai, a não ter mais mágoas dentro do coração, Pai. Para que o ódio venha a ser dissipado, Senhor. Para que o amor possa adentrar os corações daquelas pessoas que estão me assistindo, Senhor. Muda a vida, Senhor. Muda os pensamentos, Senhor. Muda o coração nesta manhã, Pai. É o que eu te peço e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, deixe seu nome, seu pedido de oração em nossos comentários, porque quem clama tem resposta. E nós queremos orar por você. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com vocês, não somente hoje, mas para toda a eternidade. É o desejo do pastor Charles Souza, da Casa de Oração Valentes de Cristo. Deus abençoe vocês, meus amados.